Tô passando aí para explicar um pouco mais desse curso meu de adoçamento. O adoçamento, ele nos auxilia a alinhar o campo afetivo, a adocicar. De repente, num relacionamento, vocês se amam demais, mas vivem na guerra, na confusão, tá longe, tem saudade, tá perto, entra naquele desespero de guerra, de conflitos. Então, o adoçamento, ele auxilia para que essa guerra acabe e que essa união permaneça. O adoçamento também ele é muito bom para aquelas pessoas que estão com dificuldade de trazer a pessoa que tanto ama para perto. Então, de repente, você ama aquela pessoa, mas aquela pessoa não vem, aquela dificuldade de assumir o relacionamento, mas ela tá ali na sua linha de destino, mas não agrega. Então, o adoçamento ele vai ajudar em quê? O adoçamento ele vai ajudar a expurgar as cargas negativas e alinhar esse caminho. Então, vocês que querem aprender ou saber mais sobre adoçamento, acesse aqui. Em 1998, Francisco de Assis Pereira estuprou e matou 11 pessoas, depois estuprou mais 9. Isso, Diadema. Vandinha, ele deu aí deu origem a uma categoria de mulher que eu não conhecia, que é a Maria Assassinato, né? Ele tem filas de Marias Assassinatos só para ter um pouquinho do que ele dava para as pessoas com agressividade depois. Eu queria entender, eu sei que deve ter o lado psicológico disso também, mas deve ter uma coisa espiritual também, uma carga sobrenatural nisso envolvida. O cara que faz isso e que faz parte da sua brutalidade o ato sexual, né, executar o ato sexual com maldade, depois ele consegue amar de verdade? Ele consegue ter um tipo de relação normal? No caso dele, não. Porque o caso dele, ele já... É como se ele já tivesse... Ele reencarnou já nessa programação brutal. Então, ele não tem o prazer. Ele tem só o desejo e aquele desejo espontâneo. Questões de momento ali. Expurgação, negatividade... expurgação e negatividade o tempo inteiro. Causando em segundo o desastre, né? Que é a desavença. E depois agindo como se nada tivesse acontecido. Porém, sem a sensibilidade de ter o prazer ou não. Não tem. Só traz a frieza e como se fosse a ira sexual. Ao invés dele ter o prazer, ele substituía o prazer pela ira sexual. Então ele jogava no ato sexual toda a ira e não o prazer em si. E as moças, tem uma explicação meio, sei lá, kármica para esse tipo de gente? Infelizmente, sim. Que busca uma coisa horrível? Infelizmente. É complicado, né? É ruim de narrar uma história dessa, mas... Mas não as que foram atacadas, as que se propõem a se deitar... Que mandaram carta pra ele sem conhecer ele, Sim. juras de amor. No caso, espontaneamente, né? Espontaneamente, pessoas que conviveram e tiveram toda essa vibração. Então, são pessoas, vamos dizer, de almas, né? São almas que já teve esse reencontro e hoje é como se estivesse reencontrando ele de novo. Tem essa afinidade, essa mesma agressividade que ele tem no lado negativo com as mulheres. Ele também encontrou, né, nesse caminho, mulheres espiritualmente negativadas que tivesse essa atração, né, por essa sensibilidade dele. Então, tudo isso entra na genética espiritual, mas de uma forma sombria, de uma forma negativa. Porém, é como se ele estivesse vindo da mesma tribo. Ah, estamos reencarnados, estamos em qual setor? Estamos em determinado setor. Então, peraí que a gente já vai se encontrar. Então, isso tudo é um reencontro que elas acabou tendo com ele. Porém, as que foram atacadas, aqui traz perseguições kármicas. Certo. Que segue a linha bastante de outras desgraças, né, que a gente muito tem, pesado, né, de vítimas, né, relacionadas às vítimas. Você vai olhar, você nem fala, né, porque é um cara de sonso, né? Mas aí que ele engana, né? Aí que ele passa a lábia, uma moça olha pra ele e fala, esse cara não faz mal a ninguém. Deus me livre e guarde. E aí é um grande sacana manipulador, não é? Deus me livre.